Uma boa tarde a todos. Que todos sejam bem-vindos a esta casa de amor, de ajuda, de tratamento, os encarnados e os desencarnados. Que possam encontrar aqui nessa casa, né, um benefício, uma ajuda, né? Todos vocês que saíram de suas casas, caminharam com as próprias pernas e chegaram até aqui. Olha que beleza. Então, sejam todos bem-vindos. É nossa vontade de realizar as coisas, né? De estar vindo aqui, de estar participando, é que também vai movimentar as energias desta casa para os atendimentos que serão realizados aqui. Inicialmente, nós vamos pedir a nossa irmã para fazer a leitura preparatória. Boa tarde. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No rumo do amanhã. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, Marcos 8,36. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhe assegura o mausoléu em que eles guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram os eventos humanos. Todavia, quase sempre é fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do... Perdão, eu vou voltar nessa frasezinha aqui. Todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhe acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram um transitório domínio, mas não enxergam senão a cocilha da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, é verdade. Passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes desgastaram a vida, e despertam além da morte, sem recolher a renovadora luz. Recorda aos que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Nós queremos dizer que essa reunião doutrinária está sendo também transmitida, né, para os lares, que todos esses que estão aí em suas casas possam se sentirem acolhidos também nesta casa. E nós pedimos que fiquem tranquilos, que a mensagem chegará até vocês. Nós estamos hoje aqui, nós vamos agora fazer a prece inicial. Vamos serenar os nossos corações, nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior desta casa.
em agradecimento, primeiramente, por estarmos aqui, por estarmos nesta vida, por esta encarnação, por estarmos neste mês, né, que é um mês muito importante, mês de setembro. Vamos dizer que seja o mês da primavera, nascimento das flores, mas é também o mês onde se trabalha a questão do suicida, né? O mês amarelo, da cor amarela, né? Vocês já notaram isso. Então, vamos pedir nessa prece inicial, pedir por todos aqueles nossos irmãos que estão se sentindo desamparados, que estão fracos de sua memória, que estão achando que não têm um caminho a seguir. Vamos pedir por todos que estão nesses lugares, que estão hospitalizados, que estão nos seus lares, ou que estão em algum lugar, mas que se sintam sozinhos e desamparados. Vamos nos colocar assim, mandando energia para todos esses nossos irmãos que estão neste momento. E para todos que estão assistindo através da mídia, essa live, que possa chegar até eles também a ajuda necessária e um lenitivo para as suas dores físicas e espirituais. Assim seja. Nós queremos hoje nós estamos aqui sendo brindados com o nosso querido Hélio Tinoco, né, batalhador aí, né, de muito tempo, que faz palestras maravilhosas aí, e hoje ele é a gente considera ele um filho dessa casa também, né? E eu acho que ele também considera-se assim. Então, ele hoje está aqui para falar de um tema que é do mês mesmo de setembro, que é o tema suicídio e espiritismo, né? O Hélio, seja bem-vindo, tá? Fique à vontade. Se precisar da gente, a gente está aqui para te apoiar. Boa tarde, meus companheiros. Boa tarde, minhas companheiras. Boa tarde. Boa tarde, os internautas que estão assistindo a gente pela sala do Zoom. Inicialmente, queria me desculpar, estou saindo aí de um resfriado, já testei, não é Covid, e estou com a voz meio debilitada. Está dando para ouvir bem atrás? Tá. Que bom, graças a Deus. E o tema da tarde é falar do Setembro Amarelo, é falar de valorização da vida, é falar de suicídio. E a gente sabe que esse é um dos temas mais pesados, um dos mais pesados a serem abordados numa tribuna espírita. Porque a gente entende que, além desse contingente físico, presencial aqui, existe também um outro contingente paralelo de companheiros desencarnados que, por certo, são trazidos aqui para também ouvirem as mesmas orientações e a grande mensagem espírita de que a morte não é o fim e que todos nós, em algum momento da história, tenhamos tomado qualquer atitude, seremos amparados e socorridos. Então, o Espiritismo, linkar com o suicídio, é começar a dizer que o Espiritismo tem uma função primária. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item de número 4, eu sugiro aos companheiros que leiam depois o artigo, o codificador Allan Kardec, ele discorre um raciocínio, onde ele consegue, de maneira muito clara e racional, afirmar ser o Espiritismo aquele consolador prometido por Jesus lá em João, capítulo 14. Aquele consolador que tem, acima de tudo, a função de consolar. A proposta espírita, então, é de consolar por meio de informações que nos levem ao esclarecimento. Qual é, meus irmãos, a obrigação da instituição? Qual é a obrigação dos cristãos espíritas como indivíduos? Informar da realidade espiritual e dolorosa para aqueles que adentram pelo caminho do suicídio. Mas, acima de tudo, a informação que consola, porque ela esclarece. Observe, queridos, que nós podemos muito bem estar informados e não estar esclarecidos. Mas jamais seremos esclarecidos se não tivermos informados. Porque esclarecimento é quando a gente traz a informação para a gente.
Qual será o desafio dessa tarde, meus irmãos? A gente sair daqui levando um pouco mais de conhecimento para tentar transformá-lo em verdades pessoais. A gente não sabe o que nos aguarda ao longo da vida, a gente não sabe que tipo de dor nos foi planejada e em que nível de intensidade essa dor está, mas se em algum momento da nossa história a ideia de suicídio nos bater à porta, nos sobrevier, a atitude que devemos tomar é de combatê-la intensamente, porque suicídio não é solução. Essa frase que eu vou dizer agora, eu vou repeti-la algumas vezes ao longo dessa palestra. Todos aqueles desencarnados que vieram numa reunião mediúnica darem testemunho da condição que despertaram após o suicídio, todos eles, invariavelmente, afirmam categoricamente em que a condição que despertaram era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Suicídio não é solução. Feito essa introdução, essa abertura, vamos conceituar suicídio. Eu tenho certeza que o que eu vou colocar na tela, todos nós presentes aqui sabemos, de cor, mas suicídio é a ação de acabar com a própria vida, é a ação de se matar. Conceito conhecido, relembrado. A questão é por quê, meus irmãos? Por que as pessoas tiram a vida? Qual é o raciocínio? O que leva as pessoas a esse ato de extrema coragem, de darem cabo das suas próprias vidas? Nós vamos a hospitais, vez por outra, e vemos moribundos lutando pela vida, desejando mais alguns segundos, enquanto outros, cheios de saúde física plena, dão conta de fazer encurtá-la por meio de uma atitude suicida. Mas por quê? O que leva? Pois bem, queridos, a afirmação é de que todos os suicidas passaram por um momento de aflição. Começam num momento de aflição. Mas o que é uma aflição? Um sentimento, uma emoção desequilibrada, torturante, que fere o espírito. Pode ser diante de um problema, de um desafio, de uma luta da vida, mas fato é que os que optam pelo suicídio estavam em desespero, estavam em aflição. Há um convite de Jesus, talvez o mais conhecido de todos, lá em Mateus 11, 28, onde o Rabi da Galileia nos diz: vinde a mim, todos vós, estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Talvez não tenham se lembrado de recorrer a Jesus na hora da dor e na hora da aflição. Mas fato é que a aflição leva-os ao desespero. Meus irmãos, um suicida, e isso eu vou generalizar, está vivendo um momento de desespero. E o desespero, meus irmãos, muitas vezes é antecedido por uma crise de depressão. A estatística prova de que 90% dos casos de suicídio foram antecipados por uma crise depressiva. Depressão é uma doença séria, precisa ser tratada, assumida, admitida e combatida. A proposta espírita de combater a depressão, ela é uma das mais eficazes que nós conhecemos. Nós temos um trabalho que está no YouTube, queria convidar você a acessar o nosso portal, o nosso canal, com o título Depressão, Entendimento e Tratamento Espírita. Quase uma hora de palestra para mostrar para a gente que depressão tem solução. Mas quando não tratada, ela pode levar e leva a 90% dos suicidas a tomarem esse caminho equivocado de dor e sofrimento. Na verdade, meus irmãos, o suicida, ele comete o ato porque ele está equivocado. E esse equívoco ele vem por conta de um desconhecimento. Vou trabalhar os dois pontualmente, de maneira linear, mas que desconhecimento é esse?
Que tipo de desorientação é essa? Então, a proposta espírita, para orientar desorientados, será trazer, por meio de afirmativas, que eu vou trazer bases doutrinárias, para mostrar que o suicídio não é a solução. Meus irmãos, vou repetir mais uma vez. Todos aqueles que vieram à mesa mediúnica, darem testemunho da condição que despertaram pós-suicídio, todos eles, sem exceção alguma, afirmam categoricamente que a situação que despertaram era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Suicídio não é solução. Há um ditado chinês que diz que nós não podemos evitar que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça ninho. Nós não podemos, meus irmãos, aceitar e comungar com a ideia. E vou mostrar por quê de suicídio. Porque ela provocará, inevitavelmente, uma dor ainda maior. Então, qual é a proposta espírita? Trazer orientação. E a primeira, meus irmãos, é afirmar de uma realidade dolorosa. Essa realidade dolorosa, ela tem dois sentidos. Primeiro, uma realidade dolorosa no mundo físico. Os números nos mostram, meus irmãos, a cada 32 segundos no mundo, alguém tira a vida. Por desconhecer o que nós conhecemos. Por isso, nós temos a obrigação, o dever de esclarecer as pessoas, abrindo temáticas, não só no Setembro Amarelo, mas também nos outros meses da casa. Porque não se suicida só em setembro, é o ano inteiro. A cada 32 segundos, alguém tira a vida no mundo por conta de um equívoco e um desconhecimento. Mas qual seria o desconhecimento, meus irmãos? Eles ignoram o que nós podemos provar cientificamente. A vida não termina no túmulo. Os que tiram a vida, eles imaginam, com um senso materialista aguçado, de que eliminando a si mesmos, eliminarão todos os problemas. Eles pensam que, tirando a vida, vão eliminar todo o seu sentido racional. Só que despertam no mundo espiritual e se relembram que são espíritos imortais. Meus irmãos, sem querer ser redundante, espíritos imortais não podem morrer. Um episódio recente da ciência, através de um grupo de cientistas internacionais, usando equipamentos de imagem de altíssima geração, da última geração, detectaram que após a morte do corpo físico, ao lado dele, por um período, fica uma massa de energia. Mais cedo ou mais tarde, os cientistas darão o nome de espírito a essa massa, e nós sabemos, nós somos espíritos, e espíritos não podem morrer. Mas qual é o equívoco, então? O equívoco é a ideia errada de tentar eliminar a dor, eliminando-se a si mesmo. Não conseguirão. Eles despertarão do outro lado da vida extremamente frustrados, porque a doença não está no envoltório material. A doença está na alma. E é a alma que precisa ser tratada. É a alma que precisa ser, inicialmente, autoacolhida. Se ela não pode fazer isso, ela tem que ser acolhida para, mais tarde, darmos-nos o próprio acolhimento. Mas a compreensão racional de que o suicídio não é solução poderá nos levar, e tomara que nos leve, a uma reflexão. Reflexão essa que evitará que a gente passe por tormentos e muitas dores, por intensas dores, as dores que passam o suicídio, que podem levar pouco ou muito tempo, que podem ser mais intensas ou menos intensas, mas todos eles sofrerão muito. Mas é claro que haverá o socorro, há uma senha para o socorro, vou dizê-la ao longo do trabalho. Meus irmãos, então, o suicídio é uma tentativa inútil de eliminar a dor, e a primeira dor após o suicídio é a decepção. Ele percebe-se vivo, ele percebe que a sua ação corajosa
não logrou o resultado que ele desejava. O problema continua e, pelo contrário, foi intensificado. Então, nesse momento, ele pode migrar para uma sensação de autodecepção, onde ele começa a sentir uma raiva de si mesmo, ele começa a se rejeitar, ele começa a mergulhar num processo profundo de uma dor emocional que é extremamente torturante, que o levará inevitável a um sofrimento muito grande. Daqui para frente, eu vou trazer 5, na verdade 4 passagens doutrinárias espírita e vou intercalar entre a terceira e a quarta com uma outra informação para a gente entender por que o suicida sofre tanto. A primeira passagem, meus irmãos, na visão espírita, é a questão 880 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec, codificador, perguntaria aos benfeitores da espiritualidade qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Qual o primeiro de todos? E a resposta, o direito de viver. Meus irmãos, só Deus pode tirar a vida. Se o fizermos a nós mesmos ou aos outros, estamos infringindo a lei de Deus. Só Deus tem o direito de dar e tirar a vida, no momento que lhe for conveniente, no momento que ele compreender ser o melhor. Não podemos tirar a vida. E esse é o primeiro de todos os direitos do homem. Quando dizemos assim, infantilmente dizemos assim, a vida é minha, faço dela o que eu quiser. Estamos cometendo um equívoco. A vida não nos pertence. Esse corpo é um aparelho que Deus preparou para a gente, um empréstimo, que vamos devolver no mundo físico, para que o espírito possa utilizá-lo para conquistar virtudes morais, para que ele possa evoluir, para que ele possa desenvolver qualidades, sentimentos mais nobres, que o levarão um dia a aprender a amar. Então, o primeiro ponto, o primeiro direito do homem é o da vida. Só Deus pode tirá-la. O segundo ponto dos 4 prometidos, que será intercalado a partir do terceiro, é a questão 614 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, inquirindo os benfeitores espirituais da equipe do Espírito de Verdade, perguntou o que é a lei de Deus. E os amigos espirituais dizem que a lei de Deus é a lei natural. Eu imagino que entre nós, professores, se o seu aluno respondesse isso, você daria a resposta correta para ele. Está respondido. A lei de Deus é a lei natural. Só que os amigos espirituais estendem a resposta. Com que intenção? Nos trazer informações para que eu possa me desafiar a me esclarecer e, de alguma maneira, criar uma blindagem para evitar, para me proteger de qualquer ideação suicida, entendendo de antemão que suicídio não é solução. Mas, respondendo a Kardec, a lei de Deus é a lei natural. E diz assim, é a única verdadeiramente capaz para a felicidade do homem. Porque ele diz o que deve fazer e lhe diz o que deve deixar de fazer. E arremata dizendo, e o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Meus irmãos, felicidade não é um corpo bonito, não é beleza física, não é estabilidade financeira, não é saúde, felicidade não é casamento, felicidade é compreensão da lei de Deus e uma decisão voluntária de aplicá-la à vida. É por isso que conhecemos pessoas ricas, bonitas, que estão em evidência e que são infelizes. Assim também como conhecemos pessoas pobres, doentes, que estão no estado de felicidade. Felicidade não está linkada à matéria. Felicidade é compreender a lei de Deus e tentar aplicar a vida. Pois bem, queridos, então vejam bem comigo o raciocínio. O primeiro direito do homem de viver. Só Deus pode tirar a vida. E quando nós infringimos a lei de Deus, nós somos infelizes. Então veja que o suicídio é infringir a lei de Deus e vai produzir infelicidade. Me acompanha até aqui, meus irmãos? Continua a minha voz aí sendo suficiente?
O terceiro ponto é a questão 984, onde Kardec vai perguntar aos amigos espirituais: as vicissitudes da vida são sempre punição às faltas atuais? Kardec já tem consciência de que não. Nem sempre os problemas da vida são punições. Eles são punições, elas são, entre aspas, quando funcionam como expiações. E expiações são quitações de débitos do passado. Semeamos equívocos, colhemos equívocos. Semeamos espinhos, colhemos espinhos. Mas podem ser provas. Quando o espírito não é devedor, mas ele pede para passar pela situação difícil para conquistar virtudes morais. Kardec já conhecia isso, mas ele faz uma pergunta provocativa. Então, as faltas são sempre punição? Respondeu os benfeitores espirituais de Kardec: não, ponto e vírgula, já está respondido. Mas eles avançam, eles prosseguem, dizendo assim: já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Meus irmãos, o Sérgio queria destacar aqui a questão de que são provas impostas por Deus. Se você quiser depois, quem está em casa mais facilmente consegue fazer isso, acesse o Livro dos Espíritos, questões 258 e 258A, é a base doutrinária para esse enredo da resposta dos Espíritos. Mas, meus irmãos, me lembrei, enquanto preparava esse material, de um episódio registrado pelo Ramiro Gama no livro Lindos Casos do Chico Xavier. Ramiro Gama conta que Chico Xavier, já em Uberaba, com a idade mais avançada, já estava na porta da casa espírita, numa reunião que ocorria, a chamada reunião após reunião. Já fechou a casa, já fechou a porta e estão os companheiros na porta, conversando. Naqueles dias podia fazer isso sem temor, né? Hoje não se deve. É melhor ir embora logo para casa. Mas, enfim, ele está na porta da casa espírita com os companheiros e passa um catador de papelão, um reciclador. Puxava uma carroça cheia de papelão e material reciclável, passou em frente à congregação espírita cristã de Uberaba. Passou em frente à casa, e quando o Chico viu aquele homem passando, mesmo com dificuldades motoras, ele foi atrás daquele homem. Com dificuldades, o alcançou, e quando o alcançou, lhe beijou as mãos. E quando ele voltou, os companheiros curiosos perguntaram: mas Chico, o que você foi fazer lá? Beijar a mão daquele homem? Que houve? E Chico declarou dizendo: espíritos deste quilate evolutivo, quando passam pela rua, deixam um rastro de luz. Era alguém que está vivenciando a pobreza, mas não a cultivou, estava ali como missionário. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos um pensamento linear que deve ser combatido, o pensamento de generalizar. Então, você passa pela rua, vê alguém dormindo na calçada, e você pensa, é natural que pensemos, esse camarada, espírito que está ali agora, provavelmente em vidas passadas, foi rico e fez mau uso do dinheiro. E agora ele pediu para vir numa condição pobre, para experienciar e compreender que é preciso valorizar melhor e adequadamente as coisas materiais. Esse enredo, meus irmãos, ele pode ser verdadeiro ou não. No caso aqui, contado do Ramiro Gama, não era verdade. Algumas outras vezes, somos até cruéis e dizemos assim: fulano de tal não pode ter filhos. Provavelmente tenha feito abortos em outras encarnações. Nem sempre é verdade. Cuidado com generalizar. Mas eu queria destacar, no terceiro ponto aqui, a parte final, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça, meus irmãos, principalmente a lei de causa e efeito. Meus irmãos, isso é racional. Esquece religião, esquece espiritismo. Nós colhemos o que semeamos. Se você quiser colher manjericão,
no vaso da sua área de serviço para ter o prazer, de vez em quando, colocar numa massa que você fez? Você precisa plantar manjericão. Se você plantar salsinha ou cebolinha, nem Deus fará que germine manjericão. Nós colhemos aquilo que semeamos. Talvez fosse hora de pensar com maturidade, que algumas vezes somos infantis. Semeamos espinhos, semeamos pedras e queremos colher flores. Não, meus irmãos, nós colhemos aquilo que semeamos. Para fechar, então, e adentrar o quarto raciocínio, vou fazer um adendo. Primeiro ponto, meus irmãos, o primeiro direito do homem é o direito de viver. Só Deus pode tirar a vida. No segundo momento, toda infração da lei de Deus produz infelicidade. Segundo momento. E terceiro, não dá para dar o jeitinho. Nós vamos ter que encarar a realidade. O quarto ponto, vou introduzir antes disso, a questão 70 do Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda a questão do fluido vital. O que é o fluido vital? É uma porção de vida, de fluido vital, o nome já diz, que vai permitir ao espírito cumprir com o período de vida projetado para ele. Então, ele vem para o mundo físico para viver 70 anos. Pode encurtar ou pode prolongar. Há moratórias, como ele pode também encurtar com atitudes equivocadas, dentre elas o suicídio. Então, nós viemos com um tanque de combustível de vida adequado para aquele planejamento encarnatório. Suponhamos, então, que alguém tenha planejado encarnar 70 anos e, por uma razão qualquer, por uma invigilância, aos 40 anos ele tira a vida. Meus irmãos, imagina comigo que sobram 30 anos de fluido vital. Esse fluido vital, esse excesso, esse excedente desperdiçado, ele cria angústias e perturbações. Eu vou dar um exemplo para você mais ou menos dimensionar. Eu imagino que todos nós aqui já fizemos o ultrassom, né? O ultrassom abdominal, por exemplo. Então, você chega no consultório, na clínica, e aí te orientam a tomar 8 copos d'água. Mas o que são 8 copos d'água? Você enche a bexiga. E parece que é de propósito o atraso, não é? Você está com uma vontade de urinar imensa, mas a bexiga está cheia, você não pode urinar. E quando você, infelizmente, sua senha chamada, você entra numa salinha fria, senta-se numa cadeira fria, a médica vem com um gel frio, um aparelho frio e começa a passar na sua barriga. E, de repente, a médica diz assim, vai lá e toma mais 2 copos d'água. É essa a sensação, meus irmãos, super potencializada. A sensação de uma vida que não tem mais onde caber. Essa é a sensação que provoca uma angústia profunda, que leva a extremas dores, que vai, claro, ser submetida a atenuantes e méritos pessoais conquistados. Não podemos generalizar o futuro de um suicida, mas ele vai sentir dor, profundas dores. Mas o período de dor, a duração e a intensidade dependem de fatores. Por exemplo, os motivos. O que eu vou dar aqui é exemplo, só exemplo, não quer dizer que um é mais grave ou menos grave que o outro. Mas, por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, um piloto japonês adentrava numa aeronave cheia de explosivos. Ele sabia que ele ia morrer e tentava se lançar contra porta-aviões americanos. A maioria deles foram abatidos no ar, explodindo ali. É um tipo de suicídio. Agora, alguém se aborreceu com a esposa, ficou nervoso, terminou o relacionamento, pulou do 10º andar de um prédio. É um tipo de suicídio. Nós não sabemos qual é mais grave e menos grave, mas Deus sabe. E esse motivo será levado em conta, assim como também as influências. Nós sabemos que inimigos do passado, aproveitando a depressão, podem trabalhar e trabalham um processo chamado MONE 10, onde eles começam a repetir na minha mente que é melhor morrer, que eu não sirvo para nada, eu não valho nada e que a vida não vale a pena. Então, nesse processo, esses companheiros terão também uma parcela de responsabilidade. Eles darão conta também da influência que levaram alguém ao suicídio
e será computado nos seus registros mais um homicídio. Então, observe que tudo é levado em conta para socorrer, meus irmãos. A gente falou de professores aqui agora. Imagina um professor bonzinho. O que é o professor bonzinho? Ele te dá uma questão na prova, você responde e está errado. Mas ele consegue tirar de 2 décimos. Ele dá o meio certo. Os espíritos são assim. Eles procuram em tudo que fizemos ao longo da vida razões e motivos para nos socorrer e validam qualquer intenção, até mesmo a intenção do suicídio. Então, meus irmãos, observe que nós não podemos, repetindo, generalizar. Feita essa questão, vou trazer o 4º ponto e o último para fechar o raciocínio. Por que suicida sofre tanto? Capítulo 5, tem 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Vou só fazer a leitura, o relógio avançou um pouco mais do que eu imaginava, mas diz assim o texto: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornados puros, sem mácula, quando qualquer mácula interdita a entrada em mundos mais felizes. Vamos avançar. São os passageiros de um navio onde há apestosos, aos quais se veda o acesso à cidade até que se aportam, até que hajam expurgado, mediante as diversas existências corpóreas, e essa é a mais importante delas, que os espíritos se vão expurgindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, se bem suportadas. Vejam, como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Agora, meus irmãos, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Então, infringir a lei de Deus, que é o primeiro direito de todos, vai gerar infelicidade, não podemos fugir disso. E 4º, quanto mais grave é o erro, mais grave o resultado a ser colhido. Por isso, meus irmãos, sendo o direito primeiro do homem de viver, é uma das maiores infrações à lei de Deus, por isso vai gerar muito sofrimento. Mas aí vai entrar o lado consolador. Na mesma passagem, está dizendo: aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se com a ideia da sua próxima cura. E vai dizer assim: dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar com o fruto de suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Meus irmãos, o grande castigo para aqueles que optam pelo suicídio é ter que recomeçar. Esse é o grande castigo. Eu não sei, tomara que não, se entre nós alguns que perderam de ano na escola. Você lembra como é que foi a sensação? Voltar no ano seguinte. Os coleguinhas eram novos, os professores eram os mesmos, o caderno era o mesmo, os livros também, as matérias também. Aquela sensação de repetir. É assim que o suicida precisará retomar a sua história, do ponto exato de onde ele preferiu desistir, preferiu ser impaciente e não resignado com as suas dores. Então, por isso, meus irmãos, o Espiritismo afirma que o suicídio produz muito sofrimento. Vou trazer aqui um exemplo, uma sequência de fatos possíveis que não são sempre os mesmos para aqueles que cometem suicídio. Eu estou dizendo que não serão sempre os mesmos, porque no exemplo que eu vou trazer da literatura básica espírita, o exemplo não terá nada a ver com a sequência que eu vou apresentar aqui. Mas o que pode acontecer, e acontece mais normalmente, o suicida, ele pode assistir à decomposição do próprio corpo. O espírito suicida, cheio de fluido vital, do corpo, está atrelado a ele. E ele pode ficar ali vendo os vermes comerem suas carnes, ou as carnes do corpo que ele utilizou e preferiu eliminar. Esse sentimento, meus irmãos, é respaldado quando, na questão 165 do Livro dos Espíritos,
Kardec fala da perturbação pós-morte. Todos nós, ao desencarnarmos, passamos por uma perturbação. Quanto mais o espírito é atrelado à matéria, quanto mais ele ama as coisas que tem, mais dificuldades os técnicos do mundo espiritual têm de desligar as células perispirituais das células físicas. Pode levar horas, dias, semanas. No caso do suicida, meses ou até mesmo anos. E ele começa a emitir uma vibração negativa, de revolta, de inconformação. E ele pode, com essa vibração, atingir o núcleo familiar. Quem de nós não conhece uma história de que o suicídio de alguém levou, alguns meses depois, um outro membro da família ao suicídio? Não acontece? Pode ser uma influência desse que desencarnou desesperado. Quando isso acontece, quando tem eminentes riscos e é possível a atuação dos amigos espirituais, esse espírito vai receber o socorro. E qual é o socorro? Ele vai ser levado, item 2, para regiões adequadas de sofrimento e dor. Uma que nós conhecemos muito bem, está no livro Memória de Suicida, do Dona Ivone do Amaral Pereira, contando o suicídio de Camilo Castelo Branco, poeta português, chama-se Vale dos Suicidas. Existem inúmeras outras, com a mesma finalidade. O Vale dos Suicidas é coordenado por Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e tem lá 2 instituições que atendem aqueles que fizeram a opção suicida. Então, ele é levado a uma região, aqui Vale dos Suicidas, um local de dor, um local de reflexão e um local, acima de tudo, de tratamento. Qual é o tratamento, meus irmãos? Ele vai ser quando se arrepender do suicídio. Essa é a senha. Então, a minha prece pelo suicida, amigo, é pedir que ele se arrependa. Imediatamente, após o arrependimento, equipes de luz o levarão para um hospital. Um hospital que vai tratar das feridas perispirituais. Deixa eu explicar isso de uma outra maneira. Se você vem passando pela rua e uma bala perdida alcançou o seu coração e você desencarnou, na verdade, a bala não era perdida, uma bala achada, não foi por acaso, o seu coração não tem lesão alguma, o coração perispiritual não tem lesão alguma. Mas se você voluntariamente pegou uma arma, apontou para o peito, disparou, você vai lesar o coração perispiritual. Lá no mundo espiritual, técnicos, cirurgiões, especializados em perispíritos, vão tratar do seu coração. Não vão conseguir curá-lo integralmente, mas você já fica mais habilitado. Depois que você estiver habilitado, você vai para uma colônia correcional, uma escola, onde você vai ser treinado para reencarnar de novo e retomar a caminhada evolutiva no momento que você desistiu da vida. Eu falei que a cura não é completa para falar do item 3. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 48, Emmanuel é maravilhoso, ele faz um comparativo entre os tipos de suicídio e a necessidade de uma doença na próxima encarnação ou numa próxima que o espírito tem que passar para recompor, para completar o tratamento espiritual, aquele feito no plano visível. Então, por exemplo, ele vai dizer das consequências físicas numa próxima encarnação. Então, ele vai dizer que aqueles que morreram por envenenamento, tomaram venenos, vão ter que passar por uma encarnação no mundo físico com problemas estomacais. Meus irmãos, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Se você não tem problema estomacal, não quer dizer que você suicidou. Não é isso, tá? Não é isso. Isso é generalizar. Mas se você, por exemplo, preferiu a queimadura, jogar álcool no corpo até a fogo, você vai voltar com uma doença de pele para completar o tratamento. Se você se asfixiou com água ou gás, doenças respiratórias. Se você gerou enforcamento, doenças de subsistema nervoso, destruição craniana. Era muito comum quando tinha o trem, né? A pessoa botava a cabeça ali no trem, esperava o trem passar e destruir a cabeça. Você vai voltar com distúrbios do sistema nervoso e idiotia, entre outros, sem generalizar. Meus irmãos, observe, então, só até aqui a gente pode afirmar categoricamente que suicídio não. A gente pode afirmar que suicídio não é solução?
Meus irmãos, vou repetir mais uma vez. Todos aqueles que vieram à reunião mediúnica dar testemunho da condição que despertaram pós-suicídio, afirmaram categoricamente que a condição era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Suicídio não é solução. Suicídio nunca. E aí a gente pode, sim, generalizar. Meu irmão, minha irmã, internauta, se algum momento da sua vida, uma prova difícil de bater na porta, não sabemos o que nos aguarda. E se a ideia de suicídio vier, rejeite com toda a sua intensidade. Porque suicídio não é solução. As campanhas da FEB antecedem a campanha de Setembro Amarelo. A FEB já sabe disso e vem trabalhando. Esse cartaz é um dos mais antigos. Não cometa esse erro, dê uma chance à vida. Está aqui o intermediário e o mais atualizado. Suicídio, não. Você continuar a viver após a morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. Está na internet circulando no grupo de WhatsApp esse pôster. Há sempre uma saída. Valorize a vida. Busque ajuda. Eu vou contar uma história agora. Vou completar aqui, então, agora, e vou contar uma história da literatura espírita para fechar o raciocínio, meus irmãos. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, com o título Suicídio e Loucura. Olha o que diz o texto. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, um resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Resultado? Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos a situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a vida. Os próprios suicidas, talvez querendo nos alertar, assim como aquele rico da parábola queria pedir: Senhor, deixa eu lá na terra para avisar meus irmãos, para não virem para aqui, para onde eu estou. E não foi permitido naquele momento. Mas os suicidas vêm hoje, testemunhando que, em hipótese alguma, o pior que seja a sua dor, suicídio não é solução. Vou trazer um exemplo da literatura espírita, e eu quero fazer um desafio aos companheiros. Livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5, os 9 casos de suicídio. Eu queria desafiar você a ler esses 9 casos. Só faça isso, para nunca mais pensar em suicídio. Nunca mais. Porque todos os 9 que vieram na associação, da Sociedade Parisiense dos Espíritas, testemunharam de uma questão extremamente dolorosa. E o exemplo que eu quero trazer aqui é de François Simon Louvet. Esse homem encarna em Paris e ele encarna para passar pela prova da pobreza. Ia muito bem, mas ele acabou se envolvendo com alcoolismo. E o alcoolismo o levou a inconformações, não aceitou a realidade, talvez foi obsidiado também, mas fato é que, em um determinado dia, ele sobe numa torre em Paris, chamada Francisco II, e de lá ele salta em direção às pedras para a morte. E esse espírito aparece na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense dos Espíritos, a primeira casa espírita fundada por Kardec. E naquela reunião, ele dizia assim, a comunicação que ele dava era essa: socorro, socorro, eu estou caindo, socorro, alguém me tira daqui, socorro, orem por mim, socorro. E deu o nome completo. Depois daquele episódio da comunicação, o dialogador fez seus esclarecimentos, tentou ajudá-lo, mas, enfim, os médicos da reunião, muito atenciosos, competentes, treinados. Naquela época, Paris não tinha a quantidade de mortes que tem hoje, né? Foram até o livro de óbitos para procurar esse François Simon Louvet. E encontraram. De fato, encontraram o episódio. Só que o suicídio tinha ocorrido 6 anos antes. Ele não estava do Vale dos Suicidas, ele não estava vendo o corpo ser comido por lagartas, por vermes, ele estava caindo. Ele caía há 6 anos. Meus irmãos, eu não sei se esse tipo de tortura te agrada, mas suicídio não é solução. Diante dessa questão, meus irmãos, para a gente começar a fechar dentro do horário,
o que podemos fazer de melhor para ajudar? Primeiro, o que fazer por nós mesmos? Nos permitir tomar consciência profunda de que suicídio não é solução. Não é solução. Segundo momento, para com aqueles que estão à nossa volta, que sinalizam o suicídio, que eles fazem. Dão sinais muito claros, às vezes. Uma das frases é: minha vida não vale a pena, se Deus me levasse, eu ficava feliz. Estão pedindo ajuda. Esclareça-os do que lhes espera no mundo espiritual. Fale do espiritismo para eles. Porque o conhecimento que nós temos será capaz de, pelo menos, os fazer refletir. E terceiro e último, aqueles que já cometeram suicídio. O que podemos fazer para ajudá-los? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 71, a parte 4, seria orar. Está lembrando de alguém que cometeu suicídio? Ore por ele. Mas não peça: Jesus, tira o meu amigo de onde ele está, não. Peça para que ele se arrependa. É só isso, meus irmãos. Dona Ivone, Dom Manuel Pereira, no livro citado, ela comenta que há espíritos tão resistentes que ficam por até 200 anos no Vale dos Suicidas. Nós temos testemunhos aqui de Vila Velha, uma companheira espírita, que espírita também se suicida, invigilante, vítima de uma doença grave, tirou a vida. 2 semanas depois, estava na reunião mediúnica, dando comunicação. 2 semanas. Cada caso é um caso. Mas sempre o suicida será socorrido e amparado. Mas a senha depende dele. Ele que precisa dizer que quer ser socorrido. A espiritualidade não vai burlar o livre-arbítrio. Ela vai esperar pacientemente que ele se decida, e essa é a prece mais adequada que podemos fazer. Para terminar, meus irmãos, João 10, versículo 10, parte B, a parte final do versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No passado, a gente fez uma confusão danada com vida abundante. No passado recente, criamos a teologia da prosperidade. Vem para Jesus, você vai ficar rico. Você vai ter fartura, vai ter vida abundante. Não, meus irmãos, não é disso, não. Vida abundante, o que Cristo quis dizer, é abundante de paz, de harmonia interna, de esperança, de entender que a dor faz parte da vida, que todos nós passamos por dores. Todos nós, cada um dentro da sua possibilidade de absorvê-las. Mas a vida abundante é quando eu aceito a dificuldade e, amadurecido como espírito mortal, eu me auto-questiono, indagando: o que eu tenho que aprender com isso? O que essa doença tem para me ensinar? O que esse problema está querendo que eu compreenda? Como espírito mortal, e quando eu faço isso sem revolta, desenvolvo resignação e dou um passo diante da minha modalização. E o resultado, sabe qual é, meus irmãos? Felicidade. Felicidade. Eu me adequo à lei de Deus e encontro felicidade. Então, meus irmãos, eu sei que sua cabeça está cheia de informações aí, mas gasta um neurônio. Gasta, pelo amor de Deus. Fotografa esse slide. Lembra dele. Ele é azul, cinza, amarelo, laranja, branco. Para a gente entender que suicídio nunca, em qualquer situação da vida, o pior que ela seja, se a ideia de suicídio vier, lembre-se dessa frase. Tomara que você sonhe comigo falando essa frase de madrugada. Todos aqueles que vieram à mesa mediúnica, todos, sem exceção, darem testemunho da condição que despertaram no mundo espiritual após o suicídio, afirmaram categoricamente que despertaram numa condição extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Suicídio não é solução. Suicídio nunca. Muita paz, muita luz para a gente. Deus abençoe. Feche os slides. Do lado, eles chegam pedindo pelo amor de Deus.
O pessoal que está pela internet, aí, a Fátima deu um testemunho, que na mesa mediúnica aqui da FABEM, muitos vêm também, inclusive da Terceira Ponte, né? Comentando a situação dolorosa e pedindo ajuda, né? E sempre vão encontrá-los. A ajuda sempre estará disponível quando eles pedem e querem ajuda, né? Bom, meus amigos, nós queremos agradecer muito ao Hélio Tinoco, estou repetindo aqui, né, que o microfone estava fechado. Agradecer o Hélio Tinoco, que sempre nos atende, e com essa palestra de hoje, né, que ele trouxe essas palavras, muito mais do que palavras, são orientações, né, para que não possamos cair nas tentações e também não deixar que outros caiam na tentação por falta de um diálogo ou de uma palavra amiga. Obrigado, Hélio. Estamos neste mês de setembro, muito bom ter isso, para que a gente ainda tenha a metade do mês, né? Mais do que a metade, para a gente poder estar pensando e trabalhando nesse sentido para alguém que está necessitando. Agora nós vamos passar ao momento do passe e gostaríamos de convidar o Hélio, se ele quiser continuar, né? Quiser continuar conosco, nós vamos fazer a prece final agora, da primeira parte dos trabalhos, e vamos depois ao momento do passe. Então, vamos estarmos em pensamentos ligados, né, a Deus, a Jesus, no Evangelho, nas palavras de Jesus, né? E vamos fazer o nosso agradecimento e prece também. Nós estamos aqui para agradecer, né? Agradecer pela vida, agradecer por tudo que temos, agradecer por este planeta, por tudo que há, né? Pela natureza, pelas águas, pelo mar, pelos alimentos, pelas sementes. Vamos agradecer, gente, porque é isso que nos dá a vida, né? Então, Deus já nos coloca à disposição tudo. Então, vamos aproveitar este momento para agradecer a Deus por estarmos aqui neste planeta, nesta terra, nesse país e nesta casa. E rogar aos nossos irmãos espirituais, a Jesus, que onde estiver um dos nossos amigos em dificuldades, estiver enfermos da mente, do corpo, que possa ser enviado um mensageiro seu até estas pessoas, para que possam ser aliviadas as tensões, as dores. Pedimos, Jesus, neste final da prece, pedimos orar um Pai Nosso, para que possamos chegar até a esses nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor Jesus, de todos os males. Por todos esses nossos irmãos que se foram no desespero, que eles possam chegar ao arrependimento para que possam ser acolhidos na espiritualidade.